Olá, pessoas! Cá estamos para o nosso É Preciso Falar sobre Política. Hoje, quinta-feira, 16 de outubro de 25, foi dia de sessão na Câmara Municipal de Maracás e vamos apresentar aqui hoje os principais destaques. Pena que não houve grandes destaques, né? Nada importante e que mereça a nossa apreciação e atenção. As mesmas indicações, é aquele mesmo ritmo de indicações, uma fala ou outra, um apresentando as dificuldades do esporte em Maracás, coisa que a gente vive desde a época de Jaime Portela e Armando São Paulo, não é? Foi de uma época que tinha que ter rifa para comprar meião para os jogadores do time da cidade. Ou seja, esporte e cultura se faz com política pública, não se faz com esmola. Infelizmente, a gente ainda não saiu desse lugar, não é? Aí aquele lero-lero de agradecimento a fulano, a ciclano, a quem estava lá presencialmente, aquele maravilhoso mundo do eu estive lá, eu estive com ciclano, não é? É aquele mesmo diário de bordo sem novidade nenhuma e aquele enfadonho maravilhoso mundo dos anúncios. Eu falei com fulano.com.br porque garantiu que vai mandar, porque tem a promessa aqui, porque o deputado tal, porque o governador Jerônimo, porque o encontro... Gente, como Maracás vive de encher linguiça. Ora, se eu tenho uma conversa com o secretário de Estado, se eu tenho uma conversa com o governador e há uma promessa de alguma coisa, não se cria expectativa. Falei, houve a promessa, fico cobrando. Quando a coisa for acontecer, se anuncia. Gente, nós estamos um ano vivendo de anúncios e de falas bonitas. E agora que vai entrar o pacote de inauguração do governo do estado por conta das eleições do ano que vem, a notícia da vez, a garotinha da vez, é a inauguração do Sistema de Integração de Águas do Paraguaçu. Tá aquela farra, aquela luta para se saber quem é o pai da criança, não é? Uma obra essencial, necessária, mas que houve uma demora enorme para ser concretizada e ainda com uma previsão de inauguração lá para o final do ano ou ano que vem. Não é uma obra que vem aí desde a época de Wagner Jacques, Wagner Jacques, né? Jacques Wagner, opa, esqueci o nome do homem, não é? E que agora todo mundo quer ser o pai. Porque o deputado tal, porque o Euclides Fernandes, porque fulano, porque ciclano. Gente, que nojeira. Se é uma obra do Estado, se é uma obra do governo, claro que o Estado já faz propaganda. Mas o problema aqui é que todo mundo quer pegar carona, porque indicou, porque falou. E esquece que durante esse tempo todo, você e eu, né, aqui de Maracás e da nossa região, sabe muito bem o que nós passamos. Porque essas pessoas que querem pegar carona agora na obra não fizeram nada durante esses 4, 8, 12, não é, 18 ou 20 anos. Como foi que a gente sobreviveu com a falta de água, com água caindo em alguns bairros da cidade de 15 em 15 dias, não é? Com uma água que ainda cai, suja porque ela é tratada, mas a encanação não dá conta, aí ela se contamina, ela cai nas nossas caixas com sujeira.
Quantas vezes você, mãe, reclamou que o seu bebê teve troca de fralda e você não tinha água para dar banho à criança melada de fezes? Quantas vezes você reclamou de estar cuidando de uma pessoa idosa e não ter água potável para cozinhar e não ter água para fazer higienização? Quantas lutas, quantas reclamações, quantas idas à embasa, quantas manifestações, quantos documentos, quantos gritos pedindo apoio do Ministério Público, não é? Então ninguém, nenhum deputado, nenhum vereador, nenhum prefeito fez grandes coisas para amenizar a situação. Agora que a obra vai sair, todo mundo parece querer ou desejar ser o pai da criança. Agora, na Câmara, é o que se fala, porque um tem que dizer que Jorge Sola estava presente, que Euclides Fernandes estava presente. Ah, pelo amor de Deus, gente, por que que os políticos nos fazem de otário desta forma, não é? Olha, tirando a fala de Alex, que apontou e vem apontando a questão do reajuste salarial do funcionalismo público, que é de 7,5%, que não saiu, não há uma fala oficial da prefeitura dizendo absolutamente nada, e a gente fica ali com as promessas. Os funcionários não conseguem se organizarem porque não há quem os represente com seriedade, são medrosos, vivem com medo e não existe a cultura da reivindicação. Estamos aí apelando para a boa vontade do gestor, que sequer nenhum retorno deu até agora. Também Alex falou da gratuidade do transporte universitário, que já foi aprovado, né? Mas cadê a regulamentação da prefeitura? Então eu não sei o que é que acontece, eu não sei o que é que pesa nesses números. E Alex também falou, não é, dos professores, do trabalho, da grandeza da profissão, e que eu venho aqui dizer para vocês como é doloroso ser professor nesse país. A nota que a prefeitura soltou naquela homenagem de perfil de Instagram aos professores consegue ser vergonhosa. É aquela coisa poliana menina, poliana moça, poliana mulher, aquele discurso que parece que não soltaram um pum. Gente, a educação no Brasil está um caos. A educação em Maracás perdeu, caiu de patamar. Ela não conservou aquilo que se conquistou, né, na época de Soia, que já era questionável algumas coisas. Os professores não têm nenhuma proposta de melhoramento de nada. A gente vive num tempo que ninguém nos respeita. A gente vive nos grandes centros, apanhando, sendo vigiado, maltratados. Nós temos classes superlotadas. Nós temos agora uma gama muito maior de crianças neuroatípicas, né, PCDs em sala de aula. Há uma crise para incluir todo esse pessoal. Aqui em Maracás, depois da revogação da eleição de diretores, o clima ficou insuportável. Eu já disse, eu só não tiro a minha filha das escolas de Maracás porque eu sou uma pessoa pobre, eu não tenho como bancar o estudo em Planaltino, em Lagedo, em Tiruçu, onde quer que seja. Porque é um clima, não é? É um clima negativo, de gente dividida, de gente que não é estimulada, de gente equivocada de conceitos, não é? De gente com processos pedagógicos questionáveis. E ainda assim, de muita gente que luta para segurar as pontas. Então, Nelson pagará até o fim da gestão o mal que ele causou a um grupo de pessoas que já enfrentam a tudo isso e que recai na educação dos nossos filhos. Óbvio que nós temos professores e diretores envolvidos, óbvio que algumas escolas ainda conseguem manter a qualidade, mas é um clima muito pesado, não é?
Então, isso é o que dá para apertar, a gente sugar e tirar. Faltou os caras falar da operação Overclean, que está tomando novos rumos. Agora está se investigando prefeitos, aí amigos do Dal Barreto. Não, ninguém fala nada dos acontecimentos, fingem demência e silêncio, né? Ninguém fala de quais providências estão tomando para controlar o perfil de Instagram Fala Maracás, que conduz a cidade do jeito que quer, não é? Ninguém fala da necessidade de um pente fino nos partidos locais que formam um grupo de partido de aluguéis não é? E vai aí desse mesmo jeito. Por outro lado, o CONPED, o que é o CONPED? O Conselho Municipal de Pessoas Deficientes, nos últimos 3 meses, conseguiram mais retornos para algumas reclamações e demandas do que a própria Câmara de Vereadores. E aí a gente tem que anunciar aqui o quanto este Conselho, nesses 3 últimos meses, vem ouvindo, tentando encaminhar as questões, não é? Para o Executivo e também para o Ministério Público. Aí a gente pode destacar o seguinte, nós temos que divulgar, não é? Que esta semana eles deram um show de retorno positivo. Eu tive na última reunião e saí bastante feliz. Quais são os principais destaques? Fornecimento contínuo da distribuição de fraldas pelo setor da saúde, porque entre licitação, experimentação, fraldas sem qualidade para PCDs e acamados e quem faz parte do programa, houve uma reviravolta nesse sentido. Reforço à atenção básica com atendimento psicológico e fisioterapêutico, há uma perspectiva de mais profissionais nessa área, não é? Contratação de médicos especialistas na área de reumatologia e psiquiatria é um avanço, né? De outubro para novembro deve estar isso acontecendo de fato. Algumas áreas já está tendo atendimento, medicação de alto custo voltado para epilepsia, transtornos neurológicos, doenças autoimunes, fibromialgia, o uso do canabidiol dentro dos critérios e com receitas médicas. Então, houve uma ampliação de tudo isso, né? Então, o CONPED, depois de uma conversa com o promotor da cidade, alavancou muita coisa que estava aí parada. E ele ainda tem um papel de fiscalizar tudo isso, não é? De acompanhar a aplicação dos recursos e de manter também o diálogo com o Conselho Municipal de Saúde, que, diga-se de passagem, está empacado, com demandas de 2 a 3 anos parado. Eu acho que falta o Conselho de Saúde também ter uma reunião com o promotor, o Ministério Público, né? E vocês viram aí, senhores vereadores, se a gente for fazer o cálculo, ó, são 11 vereadores, cada um recebe em média de R$9.000. 11 vezes 9 dá 99 mil mês. Eu estou jogando 9 mil. Pode ser um pouquinho menos, pode ser um pouquinho mais. Então, por mês, a Câmara gasta só com o salário dos vereadores 99 mil, não é? Isso vezes o ano, não é? Daria 1.180.000. É o que se paga à vereança para ficar fazendo indicação, conversinha bonita, beijinho, beijinho, pau, pau para fulano e ciclano, enquanto o Conselho Municipal, não é, da pessoa com deficiência, em 3 meses, conseguiu fiscalizar, apurar, encaminhar questões que estavam paradas, né, gente? Por isso que eu falo, não precisa você ficar querendo ganhar dinheirinho de Dal, de Euclides Fernandes, do deputadozinho, do vereadorzinho. Você está com sua demanda, vá referida à secretaria. Se lá ela não foi encaminhada, vá ao conselho que cuida e fiscaliza daquilo ali. Comece a ter autonomia, ande com suas pernas. Você não precisa ficar lambendo bunda de vereador, de deputado,
deputado nem de prefeito, não. Não é? Vá. Se o conselho não resolver, denuncie o conselho tem 30 dias para pegar uma demanda, encaminhar para o órgão responsável, 30 dias esperando, senão uma conversa com o promotor, ele está aqui, pode agilizar alguma coisa, não é? E a gente vai melhorando o nosso fazer político.